Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar a pergunta número 1. E a pergunta é: o que a palavra lei significa nas Escrituras? Então o foco aqui é no significado da palavra lei. Bom, primeiro vamos ver os termos utilizados para essa palavra. No Antigo Testamento, o termo utilizado é Torah, que é o hebraico de lei, né? Torah. E no Novo Testamento, a palavra utilizada é, no grego, a palavra é nomos, ambas significando lei. Lei em que sentido? Bom, Torah geralmente se refere ao que os seres humanos são ordenados a fazer. São ordens. Então o foco, a ênfase é em fazer, em realizar, em obedecer aquilo que a lei ordena. Então, a ênfase são em regulações, em prescrições, em mandamentos. Os verbos utilizados em relação à obediência da lei são verbos como guarde a lei, caminhe nessa lei, faça essa lei, obedeça essa lei. E as palavras utilizadas para simbolizar os mandamentos de Deus são mandamentos, estatutos, regras, testemunhos. E as palavras utilizadas em relação a desobedecer a lei é esquecer a lei, transgredir, abandonar, rejeitar, violar. Então veja que é bem claro que essa palavra lei está nos passando a ideia de prescrições a serem seguidas, mantidas, obedecidas. Então, a lei aqui nas Escrituras é aquilo que Deus requer que as pessoas façam. Então, são os seus estatutos. Essa mesma palavra, no Novo Testamento, nomos, é utilizada da mesma forma. Mas, com o detalhe de que, em algumas passagens, a palavra lei é utilizada para se referir ao Antigo Testamento, em especial ao Pentateuco. Recordando aqui que o Pentateuco são 5, de Penta, são 5 primeiros livros das Escrituras, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros que são atribuídos a Moisés, ou seja, Moisés teria escrito boa parte, se não todo, desses 5 livros. E são considerados, esses 5 livros são chamados de Pentateuco ou geralmente de lei. No Novo Testamento, quando se diz a lei, está se referindo a esses 5 livros. Há uma confusão de que alguns dizem a lei são os 10 mandamentos. Não, a lei, a palavra nomos, é a mesma de Torah, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. São os livros que assinalam a aliança que Deus fez com a nação de Israel, com o povo judeu, a chamada Aliança do Sinai, ou Aliança Mosaica, a lei de Moisés. Então, queridos, nós vemos passagens, por exemplo, quando Paulo diz que a justiça ou a herança não pode ser obtida através da lei. O que ele tem em mente quando usa essa palavra lei? Ele tem em mente os mandamentos da lei mosaica. Então, a justiça não se consegue através da obediência à lei. O que ele está se referindo, essa palavra lei, é realmente a lei de Moisés, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Paulo, por exemplo, enfatiza, depois nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso, que aqueles que vivem sob a lei estão debaixo do pecado. Aqueles que vivem sob a lei estão debaixo do pecado. E, de novo, aí ele quer dizer sobre essa lei que nós já explicamos. São os mandamentos, são tudo aquilo que Deus requer que a gente obedeça. Claro que a gente vai explicar isso em mais detalhes. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os verbos utilizados, Torah e nomos, significam a mesma coisa. Lei são os mandamentos, as prescrições, os estatutos, com o detalhe de que no Novo Testamento, às vezes, essa palavra deixa bem claro que se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia,
ou seja, a lei de Moisés. Tudo bem, queridos? Essa é só uma introdução para, claro, dizermos sobre o que estamos falando, que é essa lei da qual trataremos nas próximas questões. Que Deus lhes abençoe, queridos, a graça e a paz do Senhor.